Tomara que ele grave a área de trabalho correta. Pronto, tá valendo. Então, pessoal, do que nós estávamos tratando sobre endereçamento IP da última aula, com relação ao número limitado de endereços IP. Nós sabemos, vou escrever no chat, ó, há um número limitado de endereços IP, há um número limitado de endereços IP. Então, devido a esse fato, pelo fato de haver um número limitado de endereços IP, exatamente 2 elevado a 32, não é? São 32 bits, várias abordagens foram criadas para estender a vida útil do endereçamento IPv4. Então, qual foi a primeira das abordagens que a gente viu na aula passada? As classes. Isso, né? As classes. O que é divisão em classes? Divisão de endereços em classes. Ou deixa eu até mudar a pergunta. Como a divisão de endereços em classes permite estender a vida útil do IPv4? Então, dependendo da classe, nós alocaremos menos endereços de forma a se ajustar da melhor forma possível a quantidade de hosts que precisam ser endereçados dentro daquela rede. E aí, quando eu falo rede, lembra, né, que a gente agora está falando de rede lógica, né? Então, quando eu falo rede, a gente não está mais imaginando os equipamentos, os dispositivos, não nesse momento. Mas a gente está imaginando os endereços IP. Então, imagine esses exemplos aqui, ó. Exemplos. Endereçar os hosts da sua casa. Você optaria por uma rede classe A, B ou C? E aí? Se você fosse endereçar os hosts da sua casa, você optaria por uma rede classe A, B ou C? Como é que eu posso responder? A classe C, né? Por quê? Porque a quantidade de hosts pode ter 256. Isso. Então dificilmente vai ter uma casa com mais pessoas que isso. E mais dispositivos, não é isso? Então, pela quantidade de endereços, pela quantidade de dispositivos, de endereços que a gente vai precisar na nossa casa, então a gente vai ter um computador de mesa, por exemplo. Né? A gente pode ter alguns smartphones em casa. Então tem aqui alguns. Né? A gente vai ter no mínimo aí a quantidade de pessoas, né? Geralmente é assim, não é uma regra, mas é algo que a gente pode observar. A gente vai ter um notebook, a gente vai ter uma impressora. Né? Então, seja lá quais foram os equipamentos, alguns deles diretamente conectados, né, se não tiver uma placa de rede sem fio. Então, nesse cenário aqui, que é bem factível, né, a gente encontra... Então, tá aqui. E representar a nuvem aqui. Internet.
Nesse cenário aqui, a gente encontrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipamentos. Vamos imaginar aqui que a impressora também está conectada diretamente aqui ao roteador, que ele tem 4 interfaces cabeadas e o restante dos dispositivos está conectado através da rede sem fio. Ok, então nesse cenário aqui a gente tem 7 dispositivos. Então com 7 dispositivos, vamos exportar essa imagem aqui. Exportar para IFAO 2020. Ainda estamos no ano letivo 2020. Finalizando. Introdução a redes 523. Imagens. Rede local doméstica. Salvar. Vamos colocar ele aqui no nosso arquivo de anotações. Inserir imagem. Pronto, então tá aqui. Endereçar os hosts da sua casa. Você optaria por uma rede classe A, B ou C? Então, visto que a possibilidade de uma rede doméstica, de uma rede local doméstica, possuir mais de 256 dispositivos é, ao menos atualmente, improvável, optaríamos por uma rede classe C. O exemplo da imagem acima mostra 7 dispositivos em uma rede doméstica, uma rede local doméstica. 4 smartphones, uma impressora, um computador de mesa e um notebook. Então, vê pessoal, conhecedores que somos que uma rede classe C pode endereçar até 256 dispositivos. Quantos endereços estão sendo desperdiçados? E aí, se a gente pode usar optaríamos, por que está errado? Optaríamos. Então, se a gente tem uma capacidade de endereçar 256 dispositivos e a gente está endereçando só 7, quantos endereços nós estamos desperdiçando? E aí, pessoal? Se a gente... Oi? 249. 249, né? Então, dos 256 endereços, estamos utilizando apenas 7, provocando um desperdício de 249 endereços. Pessoal, cada endereço desse custa dinheiro, não é? Porque quando você está aqui nessa interface, ó, quando você está aqui nessa interface aqui do seu dispositivo, não é? Que ele vai acessar a internet, essa interface aqui, deixa eu botar uma setinha aqui, essa interface aqui, tá? Isso aqui é uma placa de rede, ela precisa do endereço válido, endereço IP, tá? E aí quem aluga esse endereço para você é o seu provedor de acesso e ele cobra por isso. Então, se a gente tivesse que colocar um endereço em cada um dos dispositivos dentro da nossa rede local, a gente teria que pagar por cada um deles. Além de a gente ter um desperdício enorme nesse bloco. A gente utilizou o termo bloco de endereços na última aula.
bloco de endereços, está aqui, ó. A ICANN realiza um empréstimo de blocos de endereços para provedores nível 1 e provedores nível 2, que podem realugar esses endereços para provedores nível 3, aqui está errado, ou para a conectividade do cliente final. Tá? Então, quando a ICANN, que é o órgão responsável por alocar esses blocos de endereço, os aluga para algum provedor, ela vai cobrar, tá? Para fazer esse aluguel. E aí, obviamente, esse custo é repassado para o cliente final. Tá? Então, numa situação dessa que a gente tem apenas 7 dispositivos e estamos desperdiçando 249 endereços, isso não é factível. Tá? Não é assim que funciona. Então, nesse primeiro exemplo é assim. Agora, no exemplo 2. Imagine endereçar todos os dispositivos presentes no campus do IFAL. Então, vocês sabem mais ou menos quantos computadores a gente pode ter lá no IFAL? Será que a gente tem mais de 256 computadores no IFAL? O que é que vocês acham? Acho que sim, professor. Acha que sim, Kaique? É isso, é verdade, né? Então, se a gente for fazer um endereçamento no campus do IFAL, a gente não vai ser suficiente utilizar uma rede classe C, tá? Porque a gente vai precisar de mais de 256 dispositivos. Vamos precisar de mais de 256 endereços. E vocês lembram que quando é classe A, eu posso endereçar até 16.777.216 equipamentos. A gente deu exemplo de uma rede de uma empresa de telefonia celular, né? Extrapolando, né? Aqui no Brasil tem 222 milhões de habitantes, então tem mais do que isso de telefone celular, tá? E aí não seria suficiente nem o endereço classe A para fazer o endereçamento de todos os dispositivos wireless, né? Então ele precisaria de mais. Então, levando em consideração que sim, é verdade, no Instituto tem mais de 400 computadores, isso só dispositivos fixos, né? Imagine quando recebe os alunos e aí você tem todos os dispositivos móveis dos alunos conectados à rede. Eles também vão precisar do endereço IP. Não é verdade? Então, para endereçar, imagine sabedores que somos que há mais de 256 dispositivos no campus Palmeira, optaríamos. Então, pessoal, a gente tem que calibrar, tá? Tanto a gente fornecer o mínimo quanto evitar o desperdício. Então, por qual classe optaríamos? A, B ou C? E aí? Qual é a melhor abordagem? Sabedores que somos que existem mais de 256 dispositivos no campus Palmeira dos Índios, no campus de Palmeira dos Índios. Por qual classe optaríamos? Classe A, B ou C? Vou colocar aqui de novo a tabela. Vocês podem consultar também a tabela que está aí no chat. AB, não é? AB, né, Will? Classe B, não é? Por quê? Porque uma classe C, perdão, não seria suficiente para endereçar os mais de 400 computadores fixos que tem no Instituto, tá? E a rede classe B possui essa quantidade suficiente, tá? Então, a melhor abordagem tanto para não faltarem endereços quanto para evitar o desperdício é utilizarmos uma rede classe B, tá ok? Lembrando, pessoal, a gente está falando aqui, né, mas a gente está dando exemplos reais. Lembrando que o endereço classe A é qualquer endereço que começa com 0000 até 127, 255, 255, 255.
E aí lembrando, se você tá no Linux aí, você pode abrir o terminal e digitar ifconfig, que você vai ter acesso ao seu endereço IP. Deixa eu ajustar aqui o terminal para um perfil melhor. Então eu estou conectado na rede wireless, vou passar aqui como parâmetro do comando ifconfig a minha interface e está aqui meu endereço IP 192.168.1.131, tá? Pessoal, de acordo com o valor do primeiro octeto, esse endereço é de classe A, B ou C? C. C, porque o valor do primeiro octeto está entre 192 e 223. Toda vez que o valor do primeiro octeto estiver entre 192 e 223, ele é o endereço classe C. Quando o valor do primeiro octeto do endereço estiver em 128 e 191, ele é o endereço classe B. E quando o valor do primeiro octeto estiver entre 0 e 127, é o endereço classe A. Isso está claro, pessoal? Isso é bem claro, tá? Tranquilo, isso aí não tem jeito, a gente... trabalhando com redes de computadores, a gente tem que memorizar esses valores. Isso é o básico numérico de endereçamento, tá? Então beleza. Agora eu pergunto a vocês, vê só, optaram uma classe B, mas vê, se eu sei que existem, quando o campus está lotado com todos os alunos, todos os professores, todos os terceirizados, todo mundo lá, todo mundo, né? Quando o IFAL Campus Palmeira está com todos os alunos, professores, colaboradores, visitantes, reticências, nunca se ultrapassou o quantitativo de 3.000 dispositivos simultaneamente. Então, diante desse cenário, pessoal, que a gente sabe que no máximo, né, já foi detectado no máximo, nunca se passou de 3.000 dispositivos. Então, utilizando uma rede classe B, teríamos um desperdício de até 62.536 endereços. Poxa, é muito mais desperdício do que lá em casa, né? Quando eu fui para a minha rede doméstica, eu fiz uma classe C, tinha 7 dispositivos, desperdicei 249. Então, de posse dessa informação que nunca ultrapassa 3.000 dispositivos, conhecedores que somos, que o número máximo de dispositivos que podem ser endereçados numa classe B é 65.536, e sabendo que no máximo eu vou usar 3.000 endereços, eu tenho 62.536 endereços desperdiçados. Isso é um desperdício milionário, tá? Você vai desperdiçar milhões de reais deixando esses 62.000 de endereços ociosos. Isso não existe, não é assim que se faz, tá, pessoal? Eu tô aqui tentando convencer vocês através de argumentos que tem que existir uma outra forma de economizar endereço IP, tá? Essa forma só de classes não é suficiente. Estão de acordo? Não é razoável pensar isso? Fala alguma coisa, molesta. Concorda aí no chat, diz que sim, diz que tu tá aí na aula. Então vamos seguir. Não quero interagir, vamos lá. Então, para evitar esse desperdício massivo de endereços IP, massivo está escrito errado, seu analfabeto. Massivo de endereços IP, a segunda abordagem desenvolvida
foi o endereçamento privado. Sim, o endereçamento privado. Existe uma RFC, a RFC 1918, essa daqui. Se você quiser repetir comigo em inglês, a gente pode. Address Allocation for Private Internets. Come on. Address Allocation for Private Internets. São alocação de endereços para redes privadas. Então, pessoal, essa questão de distribuir endereços para todos os dispositivos, inclusive dentro de rede local, não é assim que se faz, tá? E faz tempo. Então, ó, desde 1996 que já existe o endereçamento privado. O que é o endereçamento privado? Alguns desses endereços que estão aqui nas classes, alguns deles, tá, são reservados para funcionar apenas em rede local. Ou seja, se a gente observar de novo nosso diagrama aqui, tá, tudo aquilo aqui, ó, roda. Tudo aquilo aqui antes do roteador, tá? Tudo aquilo aqui antes do roteador é considerado rede privada, tá? Então, aqui no meu computador pessoal, aqui no meu notebook, aqui em todos os smartphones da minha casa, na minha impressora, todos eles eu vou usar agora endereços privados. E qual é a do endereço privado? A gente vem aprendendo o tempo todo que não pode repetir endereço IP, né? Que a duplicação de endereço IP ela é nociva porque se duas máquinas tiverem o mesmo endereço IP, para quem eu vou entregar? É semelhante a ter dois endereços iguais na mesma cidade, né? Se o sistema de correspondência for fazer a entrega de um pacote, ele vai entregar para qual? Se existem duas ruas de mesmo nome e duas casas com o mesmo número. Então, para que ele entregaria? Tá? Mas existe uma forma da gente lidar com essa duplicação dentro de redes locais. Tá? Então, o endereçamento privado, reserva algumas faixas dentro das classes, apenas para uso em redes locais, tá? Então é isso que ele faz. Então agora a gente vai dar números aos dispositivos, tá? Então, de onde vem esses endereços que a gente tanto acompanha? Eu fiz o ifconfig aqui, vocês podem ver que meu endereço é 92.168.1.131. Qual é o endereço aí de vocês? Escreve aí no chat, por gentileza. Qual é o endereço aí de vocês? Dê um ifconfig se você tiver no Linux. Dê um ipconfig se você tiver no Windows, né? Você pode acessar também as propriedades de configuração. Você pode acessar o seu celular, né? E observar no seu endereço IP. Deixa eu mostrar para vocês o aplicativo aqui que eu uso. Poxa, eu acho que nem está instalado no celular novo. Eu nem me lembro o nome dele. Deixa eu ver o do terminal aqui. Enquanto vocês digita aí no chat, fala aí para mim qual é o endereço IP do dispositivo que vocês estão utilizando. Vamos lá, pessoal. Isso é importante para exemplificar. Digita aí. Deixa eu procurar aqui para o terminal. O Will tem 192.168.0.118. É o endereço de Williams. Mais alguém, pessoal? Vamos lá. Digita aí seus endereços, por favor. Enquanto eu instalo o aplicativo para vocês instalarem também. Deixa eu acessar aqui pelo celular. Vai lá. Deixa eu passar para vocês o nome do programa também, que é um terminal para Linux. Ou um terminal para Android. Terminal Emulator. Então esse cara aqui, ó, Terminal Emulator for Android. Quem tiver aí com Android, tá? Terminal Emulator for Android. Instala esse bicho aí. Tô instalando também. Olha lá, instalando. Pronto, já instalou. Abri aqui. Pronto, e aí é como se a gente tivesse um terminal. Tá aqui o terminal de comandos. E eu posso digitar ifconfig aqui no meu equipamento para ver. Opa, não tem.
Permission denied. Tá dando permissão negada aqui para mim. IPA. O IPA também funciona. Além do ifconfig, pessoal, a gente também pode digitar o comando IPA, que vai mostrar aqui os endereços IP de todos os dispositivos também. Então, como eu estou na rede wireless, tá? Eu procuro aqui pelo começo com W e eu consigo encontrar aqui meu endereço IP. O mesmo endereço do ifconfig, tá vendo? Então, eu digitei aqui IPA também. E aí, deixa eu procurar aqui o meu endereço para mostrar a vocês. Vocês vão observar que tem diversas interfaces, não é? Aqui no meu tem 21 interfaces, ó, 21, tá vendo? Então, boa parte dessas interfaces são todas virtuais, né? Físicas, a gente só tem a interface da rede 3G e a interface da rede local, né? Do Wi-Fi. Então, deixa eu localizar aqui, pronto, achei meu endereço. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 192.168.1.121, vê se vocês conseguem ver. 192.168.1.121, tá vendo? 192.168.1.121. Fazer um print disso aqui, colocar lá no arquivo de anotações. Deixa eu colocar no grupo logo. Eita, perdi o print. Perdi o print. De novo. Compartilhar no grupo da gente. 523, cadê? 523. Aqui. Deixa eu dar uma cortada aqui no que interessa, tirar o teclado daqui. Ok. E marcar aqui com a setinha o endereço IP. Não deu certo. Agora aqui. Foi demais. Também de novo. Foi de menos. Quase. Pronto. Então mandei no grupo, tá, pessoal? Instalando o... Como é o nome do bicho? Terminal Emulator. Terminal Emulator for Android. Terminal Emulator for Android. Conseguimos acessar o endereço do nosso celular, tanto através do comando IPA quanto através do comando ifconfig. Pronto, tá documentado lá, tá? Pra a gente observar isso. Então, vocês podem observar aqui no chat diversos endereços, né? Então a gente tem 192.168.0.118, 192.168.1.109, 192.168.0.107, 0.106, 0.115. Alguns repetiu. O meu aqui é 192.131. Deixa eu botar aqui também o meu. Eita, faltou um, mas a gente sabe que tem um aí na frente. E o do celular é o 1.121. Poxa, nem se repetiu, né? Para exemplificar. Mas poderia, tá, pessoal? Poderia se repetir sem problema. Não é nenhum teve aqui. O meu foi depois o da Maria Eduarda. Tá. Então, o que a gente consegue observar de início? Todo mundo tá com um 9268 na frente, tá vendo? Ninguém não está com o 9268. Por quê, pessoal? Pelo mesmo motivo do nosso arquivo de anotações aqui. Não é? Ora, é muito improvável que em uma rede local nós tenhamos mais de 256 dispositivos.
Então, como todo mundo aqui está em casa no momento, não é? Então a gente vai observar que são esses os endereços que começam com 9268. Pessoal, por que começa com isso? Tá aqui o motivo, ó. Tá aqui o documento que informa que deve começar com 9268. Tá vendo aqui? Então, na página 3, tá? Do padrão da internet, do RFC Address Allocation for Private Internet, está definido quais são os endereços que podem ser utilizados, tanto na classe A, quanto na classe B, quanto na classe C, para endereçamento privado. Tá? Então, dentro do endereçamento privado, se a gente colocar aqui, ó, vamos representar outra rede dessa aqui, né? Por exemplo, isso aqui é a casa do docente. E essa daqui seria a casa de um dos discentes. Deixa eu tirar essa seta daqui, que não vou precisar mais dessa seta. E aí vocês estão aí na casa de vocês, né? Tá aqui. Com os dispositivos de vocês, né? Um smartphone aqui conectado à rede. Então, a maioria desses nossos roteadores sem fio, eles vêm configurados com a distribuição dinâmica de endereços. Vamos ver se a gente já falou sobre isso no nosso arquivo de anotações. Olha, nós já falamos, né? Então, chegando à camada de rede, temos que preencher os dados do cabeçalho desta camada. Já temos o endereço IP do destino, que foi obtido via DNS. Para a obtenção do endereço IP de origem, há 3 alternativas. Configuração estática, quando nós configuramos manualmente o endereço IP do nosso equipamento. Configuração dinâmica, através do protocolo DHCP, né, que foi estudado no capítulo 2 do Kurose. E automática. Pessoal, responde no chat, fala aí na voz. Alguém aqui configurou alguma coisa para acessar a rede doméstica de vocês? Ou vocês só ligaram o Wi-Fi e já foi funcionando de cara? Alternativa 1, alternativa 2. Configuraram algo ou foi automático? Responde aí. De cara, professor, eu acho. Ou foi automático? Gisele disse que foi automático, Viviane disse que foi automático, Micael também disse que foi automático, não é? Então, por quê? Porque esse equipamento aqui, pessoal, nosso equipamento doméstico, esse rapaz aqui, já vem configurado para distribuir endereços IP. E quais os endereços IP que ele distribui? Distribui esses aqui, ó, endereços IP classe A, ou melhor, endereços IP privado da classe C, tá? Endereços IPs privados da classe C. E aí vamos completar mais uma coluna daquela nossa tabela. Professor, tá me ouvindo? Tô. O senhor não disse que endereços de IP se repete, mas a dúvida tá igual do Kaique. Perfeito, né? É isso que a gente está tentando justificar agora, né? É esperado que esses endereços na rede local eles se repitam. Essa, na verdade, é a abordagem do endereçamento privado. Lembra que todas essas abordagens, todos esses mecanismos que foram criados foram para estender a vida útil do IPv4? Então, endereços privados podem se repetir dentro da rede local. Eles podem se repetir. E aí tem um mecanismo que foi desenvolvido para driblar essa duplicação. Tá? Então, endereços privados foram feitos para serem repetidos. Então, não é só uma surpresa, como é esperado que aconteça isso, que eles se repitam em diversas redes locais. Tá? Então, lembrando, pessoal, na rede classe A, apenas o primeiro octeto faz parte da faixa de rede. O segundo, terceiro e 4 fazem parte da faixa de host. Ou seja, o primeiro octeto é utilizado como se fosse o DDD, não é? E o segundo, terceiro e 4 octetos como se fossem os números de telefone dentro daquele DDD. Os números de telefone dentro daquele estado. Então, na classe A eu tenho 24 bits para fazer endereçamento de hosts. Ou seja, eu teria 24 bits para os números de telefone dentro daquele estado. Daí que a gente chega a esse valor aqui, não é?
Na classe B, o primeiro e o segundo octeto são para identificar a rede IP. O terceiro e o quarto octeto são para identificar os hosts. Como eu tenho 16 bits na faixa de host, 2 elevado a 16 é 65.536. Eu vou ter até 65.000 dispositivos dentro daquela rede. 65.536. Na rede classe C, eu vou repetir isso toda a aula daqui para frente. Na rede classe C, o primeiro, o segundo e o terceiro octetos são para identificar a rede, tá? E o quarto octeto apenas é para identificar o host. Como eu só tenho um octeto, eu tenho 2 elevado a oitava, 8 bits, eu tenho 256 endereços diferentes dentro de uma rede classe C. Perfeito. Todos nós aqui observamos que estamos em uma rede classe C. Todos nós, vou escrever no chat, estamos com endereços IP iniciando com 192. Todos nós, não tem exceção, tá? Então o motivo é esse, tá? Na rede classe C, tudo aquilo, na rede classe C, tudo aquilo que começa com 192, 168 é endereço privado, pode se repetir em redes diferentes. Então vamos representar isso no nosso gráfico. Então tá aqui eu tô com o IP 192.68.1.131. Deixa eu aumentar o tamanho dessa fonte aqui para vocês verem alguma coisa. Quarentinha. Tá aqui o meu endereço IP e nada impede que em outra rede também tenha esse endereço, tá? Nada impede. Eu posso ter tantas redes com esses endereços, redes privadas com esse endereço, quanto eu desejar. Não tem problema, tá? Por quê, pessoal? Existe um mecanismo aqui, nesse roteador chamado NAT, Network Address Translation, tá? Que faz o quê? Todo mundo, pessoal, que está aqui na internet recebe um endereço público. Pessoal, vamos lá. O que é um endereço público? Se eu perguntasse para vocês, né? A gente tem aqui endereçamento privado. Reserva algumas faixas dentro das classes apenas para uso em redes locais. Logo, endereço público é todo aquele que não é o quê? Privado. Né? É totalmente complementar. Todo aquele endereço que não é público é privado. Todo aquele endereço que não é privado é público. É simples assim. Tá? Então, a gente vai observar nas nossas residências que nessa interface aqui, do nosso roteador, tá? Vai ter um endereço público. O endereço público é tudo aquilo que não é privado. Então, por exemplo, eu poderia ter esse endereço aqui, na minha interface. 201.15.6.89. Pessoal, vamos lá. A qual classe esse endereço pertence? Classe C. Por quê? Porque ele está entre 192 93 a 223. 193, não? 192. 192. Isso. 192, está no chat. 192 a 223 é classe C. Então é isso, pessoal. Vocês aprenderam esse negócio aí, tá? Quando o valor do primeiro octeto é entre 192 e 223, ele é classe C. O que é que isso diz para mim? Que eu só posso ter 256 dispositivos nessa rede. Simples assim. Não é simples? É para isso que serve tudo isso que a gente está estudando até agora. Para determinar quantos computadores, quantos dispositivos eu posso ter em cada rede dessa. É isso. Então, se for de classe C, eu posso ter até 256 endereços, tá? Em cada uma dessas classes, em cada uma dessas redes classe C. Tá? Então, aqui já aqui na minha interface externa que vai para a internet, eu vou ter endereços públicos. Como esse endereço aqui, o valor do primeiro octeto está em 192 e 223, ele é classe C. Tá? Então, o que é que o NAT faz, pessoal? Veja só. Nós aprendemos, né, na jornada que fizemos do que acontece desde que eu digito o endereço até ele atingir o destino.
nós aprendemos que existe um encapsulamento. E aí, quando chega na camada de rede, nós temos que colocar o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Tá? Então, eu estou aqui no meu notebook, tá? Estou aqui, casa docente, estou no meu notebook, estou com o endereço, na verdade o 131 é o do meu computador, né? Estou com esse endereço aqui, tá? E estou numa conferência no Meet com vocês. Para que esse vídeo aqui, né, eu movimentando minhas mãos aqui, chegue até vocês, eu tenho que retirar esse endereço, né? Então nós aprendemos que no cabeçalho do endereço do protocolo IP existe tanto o campo Source Address quanto o campo Destination Address. Vou relembrar para vocês, ó. O RFC 791 é o RFC do protocolo IP. Aqui está o formato do cabeçalho dele, ó. Header. Cadê o header? Cadê o header? Ctrl F, header. Pronto. Então, aqui tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Source Address, Destination Address. Então, quando a informação está saindo do meu notebook, preste atenção. Quando a informação está saindo do meu notebook, está saindo aqui, ó, com esse endereço aqui. E qual é o endereço do Meet? Né? Se eu quiser descobrir qual é o endereço de um nome, eu posso usar o comando dig, não posso? Dig meet.google.com. Então tá aqui, ó, 172.117.162.110. Então tá saindo da minha máquina e tá indo, deixa eu ficar o mesmo tamanho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Entendo a lógica da coisa aqui, tá? E tá indo, Ctrl Z, copiar, sai, Ctrl V, não vai, tem que digitar. Estão escutando o pipo latim? 172.217.162.110. Então, pessoal, é assim que meu computador está preenchendo, tá? Os endereços. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Opa, deixa eu agregar esses caras aqui. Ctrl G, Ctrl G, Ctrl G. Então saiu aqui da minha máquina. Quando chega no meu roteador, o que é que ele faz? Ele nota, esse endereço aqui ele é privado. Não pode ir para a internet. Por quê? Porque senão ia causar aquele problema lá, Isabelle, né? Ia ter dois endereços na internet navegando, dois endereços de IPs navegando na internet e eles são iguais. Então o que é que o NAT faz? O NAT é o Network Address Translation. Translation, tá escrito errado aqui. Translation. Tem um C a mais aqui. Translation, tá? E tá no capítulo 3 do Kurose, tá? No capítulo 4, perdão, pra gente estudar também, tá? Então o que é que o NAT faz para evitar esse desperdício do endereço IP? Chegou aqui, saiu da minha máquina, chegou até o meu roteador aqui de casa. O que é que ele faz? Ele Ctrl Shift G, Ctrl Shift G. Vê o que ele faz? Ele tira o meu endereço do quadro, coloca o endereço público dele e coloca esse meu pedido numa tabela, tá? Então tem um host aqui que está se conectando com esse endereço, tá? E eu vou retirar o endereço privado dele e colocar o público. Agora, nesse momento, isso aqui pode trafegar pela internet. Isso aqui pode passar por todos aqueles roteadores lá do Traceroute, lembra? Vocês fizeram aquele desenho lá. Todos os roteadores do Traceroute vão receber esse pacote aqui agora. Vai passar por todos eles do Traceroute. Chegou aqui, ó, ele vai sair passando, até chegar no servidor do Google do Meet. Então tá aqui o servidor do Google do Meet. Esse cara aqui que é o meet.google.com. Beleza? Eu acho essas coisas reveladoras. Quando eu aprendi essas coisas, poxa, véio, que negócio legal. Que é muito revelador, né? Então quando chega aqui, o que é que acontece? Vocês acham que lá na estrutura do Google
na rede local deles, eles usam endereço privado ou usam endereço público? O que é que vocês acham? De acordo com aquilo que a gente já viu ao longo dessas aulas, a gente sabe que usar endereço público custa grana. Então, lá dentro, eles vão usar endereço público ou privado? Privado. Privado, né? Então, provavelmente lá no Google, a gente vai ter algo desse tipo também, ó. 192.168.1.71. Pode até ser o mesmo endereço. Não tem problema. Porque o NAT aqui também vai funcionar. Aqui também vai ter NAT. Vai retirar os endereços privados e colocar os públicos. Tá? Os detalhes desse mecanismo eu vou passar como exercício, tá? Para vocês entenderem realmente como é que essa tabela funciona. Tá? Para o nosso ponto de vista de configuração prático, para o entendimento do endereçamento IP, o que a gente precisa é compreender que existe um mecanismo que lida com essa duplicação de endereços e não permite que ela se propague para o núcleo da internet. Ele vai funcionar somente na borda, na rede local. No núcleo, a gente só vai ter endereços públicos. Tá? Só endereços públicos. Ou, pessoal, pode acontecer também que existam 3 roteadores aqui, por exemplo, da Oi. E aí, dentro da rede local da Oi, em vez de utilizar endereços públicos, ele pode utilizar endereços privados. Também aqui no núcleo. Tá? Pessoal, na resposta de vocês, do traceroute de vocês, vocês conseguem observar se, ao longo daqueles saltos todos que foram resposta do traceroute, se existe algum endereço privado? Vocês têm acesso às respostas aí facilmente dos exercícios de vocês? Então, ó, pessoal, quais são os endereços privados? Qualquer um que começa com 10 na classe A, qualquer um que começa com o 7216 até o 7231 na classe B e qualquer um que começa com 92168 na classe C. Esses são os endereços privados. Tá? Então, se a gente fizesse, enquanto vocês procuram aí o traceroute de vocês, se a gente fizesse aqui o julgamento de alguns endereços. Por exemplo, letra A, 172.31.255.255. Letra B, 172.15.0.1. Letra C, 10.0.0.1. Letra D, 192.168.0.34. Letra E, 192.168.169.15.15. Letra F, 200.0.0.1. E a pergunta é: dos endereços abaixo, quais são privados? Escreve aí no chat. Vamos lá, escreve aí no chat. Dos endereços abaixo, quais são os privados? Você pode consultar os endereços aqui, ó. Vou botar o link no chat para vocês observarem também. E vou colocar já a tabela, tá? Vou colocar a questão aqui no chat. Não vai copiar e colar, né? O ABCDE. A, B, C, D, E e F. Pronto, tá aí. Dos endereços abaixo, quais são privados? Então, enquanto vocês respondem, eu vou colocar aqui na nossa tabela, reproduzir aqui os dados do RFC, tá? Então, essas linhas aqui a gente não precisa, excluir linhas. Então, primeiro endereço privado. Na rede classe A é o 10.0.0 até 10.255.255.255. Cadê excluir colunas? Distribuir colunas. Assim não. Na classe B, 172.16 até 172.31
255.255. Na classe C, 192.168.0.0 até 192.168.255.255. Então, tabela de endereços privados a serem utilizados na rede local. Então, Kaique e o Will concordam que a letra A, C e D. Vamos dar uma olhada. Vamos trazer isso aqui para cá, para a gente ter um parâmetro de comparação. Então, na letra A, pessoal, o endereço 172.31.255.255 está entre 172.16.00 e 172.31.255.255? Sim. Então esse daqui é privado. 172.15.01 está nesse intervalo? Não. Então ele é público. Simples assim, tá, pessoal? É só uma questão de estar ou não dentro do intervalo. 10.0.0.1 está entre 10.0.0.0 e 10.255.255.255? Sim. Então ele é privado. 192.168.034 está entre 192.168.00 e 192.168.255.255? Sim. Então ele é privado. Esse daqui, ó, tem uma casca de banana aqui e tem um 9. Não está entre o 92.168.0 e 92.168.255.255. Então ele é público. E esse daqui é o mais fácil. Tem esse 0 aqui sobrando. Porque a gente sabe que para ser privado classe A, ele tem que começar com 9.2. Para ser privado classe B, tem que começar ao menos com 7.2. Para ser privado classe A, ele tem obrigatoriamente que começar com 19. Eu tenho endereços públicos classe B que começam com 7.2? Sim, tem. Eu tenho endereços privados ou públicos que começam com 9.2 na classe C? Sim, tem. 192.168.1, 192.168.2, 192.168.3. Se o valor do segundo octeto não for 168, esse endereço classe C que começa com 92 não é privado, ele é público. Para ser privado, o segundo octeto tem que ter um 68. Tá? Se o endereço classe C começar com 92.168, ele é privado. Se não começar, ele é público. Tá? Então esse aqui é público. E assim, pessoal, que acontece a configuração. Quando você trabalha num provedor de serviço, que você vai fazer a configuração do endereço, é isso que você tem que saber. Tá? Se aquele dispositivo está acessando a internet com o endereço público, se ele está acessando com o endereço privado, se estiver acessando com o endereço privado, a gente vai ter que configurar um NAT, tá? Um Network Address Translation, aqui nesse equipamento de borda. Né? Nossos equipamentos já vem configurados, de fábrica configurados para fazer NAT, por isso que a gente não precisa fazer nada. Tá? E a gente vai usar um simulador que vai permitir que a gente entre na configuração do roteador sem fio, para que a gente mesmo possa ver esse NAT em funcionamento, para que a gente mesmo possa realizar as configurações e ajustes. Tá? Mas antes a gente tem que saber como fazer essas configurações. É o que a gente tem estudado na aula anterior e nessa aula. Tá? Beleza. E aí, pessoal, é o seguinte. Vamos lá. Entenderam essa parte de endereço privado e endereço público? Como é que é a história? Né? Dentro da rede local só tem endereço privado. Porque você utilizar público dentro da rede local, você está perdendo dinheiro. Você paga para utilizar endereço público. Tá? Você aluga um endereço público. Quando você é um provedor de serviço, você vai e aluga da Embratel, aluga da Oi, né? Aluga da RNP, aluga de qualquer provedor nível 2. Se você for um provedor nível 3, você vai alugar blocos de endereço. E alugar endereço custa dinheiro. Tá? Então, dentro da rede local, a gente utiliza endereçamento privado. Tá? Por quê? Para prolongar a vida útil do IPv4 e também porque é de graça. Utilizar endereço privado é gratuito. Tá? Então, essas são as vantagens de você utilizar endereçamento privado. Endereçamento privado. Reserva algumas faixas dentro das classes apenas para uso em redes locais. Logo, endereço público é todo aquele que não é privado.
com o endereçamento privado, além de prolongar a vida útil do IPv4, também há a vantagem financeira, visto que a utilização de endereços privados é gratuita. Compreendido? Fala aí no chat. Sim, compreendi. Opa, diz aí, Isabel. Como que pode ter dois endereços IP iguais? Porque você falou lá que troca pelo endereço público, aí eu entendi. Vamos lá de novo. Esse mecanismo aqui chamado de NAT, Network Address Translation, ele vai fazer isso aqui. Quando o quadro sai da... Deixa eu... aqui. Como é que funciona o tráfego, né, de não só na internet, como qualquer outro sistema de entrega? Você vai ter o endereço de origem e o endereço de destino. Então, as informações que estão configuradas agora na minha máquina, quando eu estou enviando os pacotes para vocês via Meet, né, o vídeo que vocês estão assistindo aqui de mim, o endereço IP que está saindo é o endereço da minha máquina. Tá? Então, quando a minha máquina... Deixa eu botar isso para trás, objeto, enviar para trás. Quando a minha máquina cria o pacote que está sendo enviado para vocês, na casa de vocês, ela vai criar com esses endereços aqui. Tá? O endereço do Meet e o meu endereço. Tudo bem? Essa é a história, tá? O passo a passo da história é esse. Aí a gente vai e envia esse pacote. O pacote sai da minha máquina e vem até o roteador aqui de casa. Quando chega aqui no roteador de casa, o que é que ele faz? Ele tira o meu endereço daqui de dentro e coloca o endereço público dele. Aqui. Não. Enviar para trás. Então, agora, nesse momento, quando essas informações, esse pacote sai para a internet, esses endereços aqui são únicos. Tá? Não se repetem mais. Eles podem trafegar ao longo de toda a internet até atingir o destino. Tá? Quando chega lá no destino, acontece a mesma coisa. Se esse endereço aqui é público e está dentro da privado, o NAT vai tirar o endereço público e vai colocar o privado. Só esse mecanismo do NAT, que eu não vou explicar hoje, tá? Como ele funciona. Mas é isso que evita que uma encomenda, né? A gente pensando no sistema de correio, que uma encomenda saia com o mesmo endereço de origem e o mesmo endereço de destino. Tá? Isso daí seria, esse roteador aqui seria os correios, ele estaria retirando seu endereço que é compartilhado e colocando o endereço que não é compartilhado. Tá? O endereço privado ele pode ser compartilhado, pode se repetir. Então é isso que o NAT faz. É o NAT que evita que existam endereços duplicados, tanto no campo de origem quanto no campo de destino. Porque se eu não tiro, né? Vê, se eu não tiro, deixa eu botar para cá, fazendo agora a explicação contrária, vê, se eu estou aqui na minha máquina e quero enviar informação para esse dispositivo aqui, que está com o mesmo endereço. Não estou conseguindo tirar aqui, desagrupar objetos, desagrupar. Vê, enviar para trás. Então, ó, isso aqui que seria o problema, concorda, Isabel? Então, ó, a informação está saindo do meu computador com o endereço 192.168.131 e está indo para esse smartphone aqui que está em outra rede que tem o mesmo endereço. Poxa, e agora? Né? Considerando a situação que você está assistindo a aula aí na sua casa e você está com o endereço 192.168.131, que é totalmente possível, que é o mesmo endereço que eu tenho. Como é que isso aqui funcionaria? Né? Não funcionaria. E é por isso que quando a informação vai até você, sequer seu endereço local é utilizado. Já é utilizado o endereço público. Por exemplo. Então, ó, a interface aí, deixa eu botar esse cara para cá, esse cara para cá. Ô, professor, mas eu estava dizendo que o endereço público é pago. Como assim tem o endereço público e o privado? Certo. Quando você aluga
a sua internet, parte do que você está pagando é para usar o endereço público. Entendeu? Então, por exemplo, aqui eu pago R$100 por mês de internet. Parte desses R$100 é para ter o direito de usar esse endereço aqui, ó, o endereço público. Ah, entendi. Entendeu? Então. Está embutido no valor da sua mensalidade. Por quê? Certo. É isso aí. Obrigada, eu entendi agora. Entendeu? Show! Agora, o mais delicado disso tudo, eu concordo, é a questão de entender como o NAT funciona. Tá? Mas como eu tenho que avançar um pouco na questão do endereçamento, eu vou deixar o NAT como exercício para vocês darem uma lida no livro e aí qualquer dúvida a gente comenta. Tá? Mas é assim que funciona. Nosso equipamento já vem configurado para retirar o nosso endereço privado e colocar o endereço público dele. É isso que evita que situações como essa, né, que endereços de origem e destino se repitam na internet. É assim. Por que eu preciso avançar um pouco mais? Porque a gente precisa ainda evitar ainda mais o desperdício de endereço IP. Tá? Porque nós chegamos à conclusão que os 4 bilhões, aproximadamente 4,1 bilhões de endereços que existem não são suficientes para endereçar todos os dispositivos na internet. Sequer com endereçamento privado isso foi possível. Tá? Nem introduzindo o endereçamento privado isso é possível. Então tem outro mecanismo chamado subnetting, né, que é subrede, que aí sim faz o ajuste fino da quantidade de endereços necessários para configuração de dispositivos dentro de uma rede. O que é que eu quero dizer? Se eu tiver 200 dispositivos, eu consigo ter 200 endereços. Se eu tiver 120 dispositivos, eu consigo ter 120 endereços. E isso é até chamado de subnetting. Tá? Então, pessoal, para deixar claro isso aqui, vamos voltar lá na nossa tabela e colocar aqui, ó, mais uma coluna. Deixa eu... aqui não vai caber, né? Deixa eu repetir ela aqui embaixo para continuar. Então, pessoal, na classe A, o primeiro octeto identifica a rede, o segundo, terceiro e quarto identificam o host. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Isso daqui é uma analogia com letras para a gente memorizar isso que a gente está vendo. Na classe B, o primeiro e o segundo octeto identificam a rede e o terceiro e quarto octeto identificam o host. Na classe C, o primeiro, segundo e terceiro octetos identificam a rede e a quarta identificam o host. E a gente vai colocar esses caras aqui, ó, esse carinha aqui de azul e esses carinhas aqui de vermelho. Esses carinhas aqui de azul e esses carinhas aqui de vermelho. Azul e vermelho. Isso é pra gente lembrar, excluir linhas, é pra gente lembrar a questão dos DDDs e dos números de telefone. Tá? Na classe A, o primeiro octeto identifica a rede, o segundo, terceiro e quarto identificam o host. Na classe B, primeiro e segundo octetos identificam a rede, terceiro e quarto identificam o host. Na classe C, primeiro, segundo e terceiro octetos identificam a rede, quarto octeto identificam o host. Da mesma forma, pessoal, que a gente viu quantidade de hosts por rede, tá? Aí eu pergunto a vocês, quantidade de redes por classe. Então, ó, na classe A, vê, quantidade de redes por classe, é a nossa coluna agora. Tá? Na classe A, quantos octetos eu tenho para identificar a rede? 1. Quanto é 2 elevado à oitava? 256. 256, perfeito. Então, em basicamente o contrário, né? é basicamente o contrário, exatamente o contrário, Will. É isso mesmo. Então, 2 elevado a 16 vai ser igual a 65.536 redes. E 2 elevado a 24, que vai ser igual a 16.767.216.
Então, pensa aí comigo agora. Ó, na classe A, eu posso ter 256 redes diferentes, ou seja, seriam 256 estados, 256 DDDs diferentes. Estão entendendo? 256 estados. Né? Então, se tivesse um país que tem 256 estados, eu conseguiria representá-los com uma rede classe A. Né? E aí eu tenho 16.777.216 números de telefone para cada uma dessas redes. Aqui é meio a meio. Na rede classe B eu tenho 65.536 redes, cada uma delas com 65.536 números de telefone. Estão entendendo? Já na rede classe C é a rede que eu tenho a maior quantidade. Eu tenho 16.777.216 redes classe C, mas cada uma só comporta 256 hosts. É o contrário. Tá ok? E aí, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente vai utilizar a máscara de subrede. Vocês conseguem ver alguma semelhança entre a máscara de subrede e essa nomenclatura aqui? Deixa eu botar tudo numa tela só. Conseguem ver alguma semelhança entre a máscara de subrede e o valor aqui do... E o valor da coluna representação? Onde tem 255, tem o que aqui? Tem um octeto. Tem um R, não é isso? Onde tem 0, tem um H. Tá vendo? Então, é através da máscara que a gente diz. Vê, escuta essa frase. É através da máscara que a gente diz quantos hosts tem naquela rede. Você concorda? É através da máscara que eu digo quantos hosts tem naquela rede. Porque na rede classe A eu sei que a máscara é 255.0.0.0. O que isso quer dizer, né, de forma prática? Que eu tenho o segundo, terceiro e quarto octetos para host, que eu tenho 256 redes classe A, cada uma com 16.777.216 endereços. É a máscara que diz isso pra gente. Tá? Aqui, ó, a rede classe B, a máscara é isso aqui. O que diz, ó, classe A, B e C são as máscaras. Tá? A conversa toda, mas são as máscaras. Quando a máscara é classe B, eu sei que o primeiro e segundo octeto são para rede e o terceiro e quarto octeto são para host. Então eu tenho 65.536 redes com 65.536 hosts em cada uma delas. Tá? Isso aqui seria um país com 65.536 estados. Eu teria 65.536 DDDs diferentes, cada um deles comportando 65.536 números de telefone. Tá? Já na classe C, é a máscara que está me dizendo. A máscara me diz que 3 octetos são para rede e 1 octeto é para host. Tá? Aí, pessoal, como é que funciona essa técnica chamada de subnetting? Não bastou o endereço privado, também existiu a técnica chamada subnetting. O que é que ela faz? Pessoal, se eu for representar 255, 255, 255, 2550 em binário, como é que vai ser? Na base 2, na base 10, vai ser igual a quanto na base 2? 8 1 ali no começo. Isso. 855 e os 8 zeros no final. Isso. Onde tiver 255, eu vou representar com 8 uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 255 no primeiro octeto, tenho 255 no segundo octeto, 255 no terceiro octeto e 0 é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, pessoal, é daqui que vem os 8. Ó. 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava. São esses 8 bits aqui, ó, que eu posso variar. Tá? E aí, pessoal, imagina o seguinte. A gente sabe que na classe C eu tenho 12 elevado à oitava dispositivos, porque eu tenho esses 8 bits zeros aqui na máscara. Tá? O que a técnica de subnetting faz? A técnica de subnetting, ela vai pegar emprestado. Vê, a gente colocou aqui rede de azul e host de vermelho.
não é verdade? Esses caras todos aqui são azuis. Tu também, cara. O último aqui também. E esses caras aqui são vermelhos. Concorda? Seguindo ali o que a gente fez. Então, ó, é por isso que tem 2 elevado à oitava. 256 endereços. Pessoal, se eu pegar um bit desse aqui, em vez de 0 colocar 1, deixa eu recarregar. Pô, se recarregar vai ser uma droga. Deixa eu botar 100%. Ó, ainda tá ruim. O que foi que eu fiz aqui? Eu peguei um bit que estava lá na faixa de host e coloquei esse bit de azul. Vai, rapaz, fica azul. E agora, ao invés da máscara ser 255, 255, 255, 0, ela é 255, 255, 255, 128. Alguém sabe dizer por que o 0 foi substituído por 128? Vou mostrar a vocês, ó. Lembra disso aqui? O bit mais à esquerda, né, o 128. O segundo é o 64. O terceiro é o 32. 16, 8, 4, 2, 1. Não é assim? Se a gente converter, pessoal, 1000000 para a base decimal, vai ser igual a 128, sim ou não? Sim. Sim, né? Então, vocês concordam comigo que agora sobraram 7 bits na faixa de host? Eu peguei um da faixa de rede e coloquei na faixa de host. Ou melhor, peguei um da faixa de host e coloquei na faixa de rede. Peguei um que era vermelho e passei ele para azul. Quanto é 2 elevado à sétima? 2 elevado à sétima é igual a 128. Então, pessoal, quando eu pego, presta atenção, quando eu pego esse bit aqui emprestado da faixa de host e coloco ele na faixa de rede, eu estou reduzindo a quantidade de hosts que eu posso endereçar. Ao invés de ter 256 endereços, que eram esses aqui, ó, 2 elevado à oitava, agora eu tenho 2 elevado à sétima. Eu só tenho 128 endereços. Concordam comigo, se a gente utilizasse isso, a gente ia ter um desperdício menor de endereços aqui na nossa rede local. Se eu pego uma rede classe C, eu tenho 256 endereços. Só tenho 7, estou desperdiçando 249. Ora, se eu pego esse bit aqui, tiro da faixa de host e coloco na faixa de rede, eu estou reduzindo o desperdício. Claro, a gente vai voltar a trabalhar isso com calma. Eu não espero que vocês absorvam esse entendimento agora, a gente já está no final da aula, mas eu queria pelo menos introduzir a vocês esse conceito, tá? Endereçamento IP, pessoal, a gente pensa em binário, tá? Não foi à toa que a gente fez toda essa revisão em binário. Mostrei aqui como é técnica de conversão, diversas técnicas, tá? Então, leiam novamente isso aqui, tá? E com a técnica de subnetting, o que é que acontece? Bits da faixa de host são alocados na faixa de rede, reduzindo o número de endereços de host e, por conseguinte também serve, reduzindo potenciais desperdícios. Ok? Então é assim, pessoal. Através da técnica chamada de subnetting, a gente tira bits da faixa de host e coloca na faixa de rede, tá? E a partir dessa semana que eu vou começar a mandar vídeos para vocês, para a gente treinar isso aqui, que a gente não tem como esperar uma semana para fazer esse treinamento, tá? Então a gente vai fazer esse treinamento de forma assíncrona durante essa semana, de exercitar. Então eu vou dizer a vocês, por exemplo, tem uma empresa que tem 15 computadores.
faça uma técnica de endereço que desperdice o mínimo de endereços de host possível. Tá? Porque se a gente utilizar a classe fechada, a classe C, se tiver 10 computadores, a gente vai ter que utilizar 256 endereços. Se tiver 20, vai ter que utilizar 256 endereços. Se tiver 100, vai ter que utilizar 256 endereços. Isso é desperdício. Tá? Entenderam pelo menos o problema, né? Então tem uma forma de a gente reduzir ainda mais o desperdício, que é a técnica de subnetting. Só isso aí, na cabeça de vocês hoje já tá bom. Passei 5 minutos, deixa eu parar a gravação. Cadê? Aqui. Interromper a gravação. Vai contigo de novo hoje, viu, Will? Aí tu bota lá no mural, por gentileza. Vou parar aqui também.